Vim trazer aqui os 11 benefícios de se fazer brownie. Bom, antes da gente começar a trabalhar com qualquer coisa que seja, independente de ser alimentícia ou não, a gente tem que analisar alguns fatores, porque não adianta a gente pegar, eu acho que é isso, e daí dedica tempo, esforço, energia, dinheiro, e aí meses depois vê que na verdade não era aquilo. E, na verdade, os sinais de não ter dado certo, eles já estão presentes no início. Então, existem alguns pontos que a gente tem que analisar antes de começar qualquer coisa, para a gente não se arrepender depois e acabar, descobrindo meses aí que a gente já está investindo tempo, e inclusive ficando tão sobrecarregada que acaba tirando novas oportunidades justamente por essa exaustão física e mental. Mas bom, vamos falar de brownie. Então, os 11 benefícios. O primeiro, ele é muito fácil de fazer. O brownie, ele requer poucos processos. A nossa receita, em especial, ela não vai manteiga nem chocolate derretido. Então, isso faz, além de outros benefícios que eu vou trazer aqui para vocês, faz com que a receita fique muito mais prática, porque a única coisa que você tem que fazer é misturar os ingredientes secos, misturar o óleo, os ovos e pronto, tá pronto. Você leva direto ao forno, espera e é só desenformar e é isso. Não existe pré-preparo, não existe, por exemplo, que nem um bolo que você fica às vezes até dias, para completar um único produto. Então, uma fornada rende 24 unidades e tem essa questão da praticidade. Você faz uma atrás da outra de uma forma muito simples. Então, não precisa de experiência nenhuma, não precisa já saber cozinhar. Pelo contrário, ela é muito fácil de aprender, muito fácil de executar. E a única coisa, o único detalhe que a gente até traz aqui é a questão de achar o ponto da massa, porque cada forno tem a sua variação, mas isso é super tranquilo. Duas fornadas em geral, quando começa a fazer a massa, você já descobre qual que é a temperatura ideal para o seu forno. Fora isso, ela é extremamente fácil de fazer. Bom, número 2, agrada a todos os paladares. Uma receita de brownie que é boa, o que significa ela ser boa, Existem muitas receitas por aí, principalmente na internet, que elas são muito enjoativas e muito doces. Isso é bem comum. Inclusive, se alguém falar pra você que não gosta de brownie, é porque comeu um brownie muito doce e enjoativo. Porque uma receita equilibrada, ela é muito saborosa. E é muito fácil de agradar qualquer paladar, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Mas tem que ser uma receita balanceada. Mas tem esse lado que é muito fácil, de qualquer pessoa gostar e aprovar. Então, não é para um público específico, e sim para todo mundo que ama um doce, gente? Bom, 3, é fácil de armazenar e transportar. O brownie, ele não precisa e ele não pode ir para a geladeira, tá? Porque o brownie, quando ele vai para a geladeira, ele resseca. Então, justamente por não ir para a geladeira e por ter aquele formato padrão que a gente conhece, pode ser tanto quadrado como retângulo, ele é muito fácil de ser transportado e armazenado. Quando você vai sair para qualquer lugar, você não precisa depender de manter em isopor, manter em geladeira, e isso traz benefícios de, por exemplo, você pode levar para saídas de colégio para oferecer, tem bastante saída, para qualquer lugar que tenha uma boa movimentação, que você queira vender ambulante, e inclusive para colocar em pontos de venda, isso é muito bom, porque o que acontece? No ponto de venda, o seu cliente tem que ver o seu produto. Então, se o seu produto fica dentro de uma geladeira, é muito mais difícil dele ver. E os brownies, por conta disso que eu comentei de não precisar ser refrigerado e pelo tamanho dele, eles ficam normalmente no caixa. Então, também, usando uma embalagem que é bonitinha, colorida, principalmente para chamar atenção, é um diferencial muito grande com o produto, que ele possa estar muito visível e na boca ainda do caixa, para o seu cliente de cara ver. Então, isso é um diferencial bem bom de ser considerado, tá? Porque não adianta você ter um produto maravilhoso, mas que você não consegue carregar 10, por exemplo, para vender por aí, ou que o seu cliente não veja no seu ponto de venda. Bom, 4, validade alta. Uma coisa que é comum também para quem vende comida é a questão da validade, porque pensa, não só o seu cliente tem que comprar novo, como talvez ele não vá comer tudo no dia. O brownie até que é pequeno, mas existem produtos que não são. Então, produtos bolo, por exemplo, e demais, tem validade muito curta, de 3, 4 dias. E o brownie tem a validade de 15 dias. Após isso, eles começam a ficar ressecados e aí não fica naquela qualidade original, que é o brownie molhadinho e gostoso. Mas, com esses 15 dias, é muito bom porque tem uma flexibilidade gigante em alguns motivos, tá? Primeiro, se você tem um produto que a validade é muito curta, você tende a produzir menos e só o suficiente para vender naquele período, porque você vai ficar com medo de não conseguir vender
e acabar com vários estragando. Então, com o brownie, por ter essa margem gigantesca, poxa, não vendeu, né, tudo hoje, não vendeu amanhã, não vendeu depois de amanhã, você pode vender em 15 dias. Então, você pode fazer um monte de fornada e ir atrás, sabe? Sem esse medo de que o produto vai estragar. E além disso também, para quem compra é melhor, porque, eu vou comprar como presente, vou comprar algumas unidades a mais para comer em casa, né? Vou comprar para comer um outro dia, então não fica com essa validade apertada. E isso é um fator muito bom, e além de, claro, os pontos de revenda. Então, você pode entregar para os seus pontos e deixar ali 2 semanas vendendo. O ideal é abastecer a cada semana para eles estarem sempre frescos, mas você tem essa margem que é excelente se você vende, né, como consignado, como venda, mas em questão de revenda, para que possa ter esse tempo de venda. Bom, vai bem em qualquer época do ano, tá? O brownie ele não é um produto sazonal, não é aquela coisa que vende no verão, vende no inverno, não. Ele vende em qualquer época do ano, inclusive ele pode ser adaptado de acordo com as épocas. Por exemplo, o brownie ele fica uma delícia com sorvete. O brownie fica uma delícia com tudo, né, gente? Mas assim, ele fica uma delícia com sorvete, que ele fica mais geladinho, assim como ele também fica muito gostoso quando a gente esquenta no micro-ondas, coloca uma calda. Então, inclusive, você pode ir mostrando para os seus clientes como eles podem fazer receitas, digamos assim, não chega a ser uma receita, mas formatos diferentes com o seu mesmo brownie em diferentes épocas do ano. E ele também não é aquele produto que do nada deu um boom e de repente sumiu, como por exemplo o Frozen Yogurt, né? Que pelo menos aqui onde eu moro teve uma época que tinha 4, só ao redor, tá, gente? Só nas quadras ao redor. E sumiu, são poucos os que tem. Então, assim, ele é um produto que há muitos anos ele já é forte no mercado, não é uma coisa temporal, né? Então, é outro ponto a se considerar quando você começa com o produto. Se de repente, do nada, não vai, né? Tá todo mundo enjoado. Então, com o brownie, vocês podem ter tranquilidade que ele, com certeza, vai ser vendido, olha, por... E agora? Décadas e décadas. Bom, 6. É versátil e tem inúmeras oportunidades de venda. É versátil no sentido de que com a mesma massa você pode fazer inúmeros formatos. Então, eu vou fazer mini, eu vou fazer jumbo, eu vou fazer um brownie cake, que é um brownie, a receita dele numa forma redonda, eu vou fazer lembrança personalizada. Então, assim, você pode colocar o brownie em inúmeras situações, tá? Não só o ponto de venda. Eu até vou trazer também aqui em uma outra aula falando só sobre venda. Então, pode colocar em pontos físicos diversos, pode fazer a venda ambulante, que pode tanto ser feita por você, ou como uma outra pessoa, que inclusive atua como um revendedor ambulante, digamos assim. Ela pega os brownies de você a preço de revenda, então ela vende e ela também ganha o dinheiro dela. Dá para fazer para eventos, então aniversário, evento corporativo, casamento, e dentro dos eventos dá para fazer diversos formatos. Você pode usar personalização, por exemplo, que é bem comum, principalmente em evento corporativo e casamento. Até quem adquiriu o e-book tem o nosso pack de embalagem, que ele foi feito exclusivamente para isso, porque quando eu fazia não tinha, eu desenvolvi agora o pack. E o problema era que muita gente vinha pedindo a personalização e eu sempre dependi de designer. Então a gente fez de uma forma para que você possa você mesmo fazer. Mas, além disso, né, enfim, eventos diversos, que você pode variar tanto os formatos, então você entregar como um bolo, ou você entregar individual, ou você entregar como docinho, digamos assim, para colocar na mesa, então os minis, diversos formatos, então, e também como presente, tá? Então, você pode fazer kits, tanto, 4 unidades, 6 unidades, 4 unidades e uma flor, e inclusive parcerias locais. Então, nossa, na minha cidade tem um brigadeiro muito bom, então a gente faz essa parceria e monta um kit para presente. Então, tem muitas, né, possibilidades que você pode explorar com uma única receita. Isso o que é legal? Quando a gente tem muitos produtos diferentes, tá, no nosso cardápio, é um problema porque a gente precisa de um estoque muito alto, né, na verdade, muito variado. Então, isso atrapalha bastante, além do foco, né? É muito mais legal, em termos rentáveis mesmo, a gente focar em poucos produtos do que a gente ter um monte de produtos, tá? Então, o meu conselho é, se você tem muitos produtos no seu cardápio, reduza eles, vê o que mais vende, vê quais que são, né, o que os clientes mais amam e foca neles, porque em cada produto seu tem todas essas possibilidades de venda.
Às vezes a gente fica limitado porque vende brownie naquele ponto de venda ali que eu tenho e pronto. Não, tem um monte de oportunidade que dá de ser feita se você tem uma receita que é maravilhosa e que todo mundo ama. Então, coloca pra, né, vender em aniversário, coloca pra, como lembrança de aniversário, coloca outra pessoa para vender, explora pontos de venda diversos, como outras lojas, mas faça, porque a gente tem que cuidar que a gente tende a achar que, na verdade, a gente não está tendo tanto resultado, mas, na verdade, a gente não está explorando quase nada, né, do que está ao nosso alcance. E também, o que para mim sempre funcionou muito bem é a questão da pronta entrega, tá? Então, usem a busca da pronta entrega, principalmente o Instagram e o WhatsApp, que é o que mais vende. As pessoas tendem a não encomendar brownie, mas comprar quando está em pronta entrega. Então, coloquem lá, postem, pronta entrega, quais os sabores, para onde que vocês estão entregando e explorem bastante esse artifício que eu tenho certeza que vocês vão vender muito, tá bom? Um abraço.